Paz do Senhor, igreja, seja bem-vindo. Vamos colocar de pé. Nós viemos aqui com motivo de gratidão e alegria ao Senhor pelos 92 anos da nossa amada igreja, e que você, com o coração grato, adore ao Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem sustentado essa igreja, o Senhor tem nos mantido em pé, e se estamos aqui é por causa dele, é por causa daquele que se entregou pelas nossas vidas, é pelo Deus das nossas vidas, pelo nosso amado, é que nós estamos aqui em união, em adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Feche os seus olhos neste momento e adore ao Senhor, engrandeça a Ele em gratidão, em exaltação ao Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós louvamos a Ti, entregamos a Ti a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Nós Te exaltamos porque o Senhor reina em nossas vidas, porque o Senhor é exaltado aqui neste lugar, Senhor Jesus. Não há outro Deus que é adorado por essa igreja, não há outro Deus que é exaltado por essa igreja. Tu reina em nossas vidas, Tu reina em nossas casas, Tu reina, Senhor. Nós Te exaltamos e glorificamos ao Teu santo nome, Jesus. Receba a adoração da Tua igreja, Pai amado. Santo Tu és, Jesus. A honra e a glória a Ti, Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
digno de louvor, digno de louvor. Santo é o nome do Senhor Jesus, e é por Ele que nós estamos aqui, amém? Que bom que você veio, graças a Deus pela sua vida. Você que é daqui, você que nos visita, Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas eu quero te dar a oportunidade, antes de você se assentar, de cumprimentar quem está do seu lado, de você se alegrar com quem está do seu lado, agradecer a Deus pela vida dessa pessoa. Se você puder se movimentar, quiser sair do seu lugar, dar um abraço, um aperto de mão, declarar que Jesus é bom, e como é bom estarmos aqui para adorá-los, celebrá-los como família da fé, não é? Louvado seja Deus. Quero também agradecer você que nos acompanha pela internet, que a graça de Jesus te alcance aí, te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode se sentando, fique à vontade. Que bênção, meus irmãos. 92 anos de história da IPI de Sertanópolis. Você faz parte disso, sabia disso? Glória a Deus. Nós estamos aqui não só para celebrar os 92 anos da amada igreja, da qual nós fazemos parte e temos parte, mas nós também estamos aqui para celebrar em primeiro lugar e acima de tudo o nome de Jesus. E claro, Ele está presente entre nós, mas nós vamos também celebrar a mesa do Cordeiro, em comunhão com o Senhor, na ceia do Senhor, logo após a palavra. E que bom que você veio. Se prepare, porque Deus tem grandes coisas nessa noite para nós, meus irmãos. Amém? Nós temos a alegria de ter as crianças conosco. Que bom, um culto especial de ceia em que elas participam conosco como família, e você, pai e mãe, poderá ministrá-las nesse tempo precioso. Mas eu quero agora apenas passar alguns recados para os irmãos e peço a atenção de vocês, coisa breve, mas só lembrar, aliás, anunciar que nós teremos no dia 21 de setembro, e eu quero me dirigir a você, pai e mãe, que tem o seu filho e a sua filha, sua criança, para que você engaje eles no Celebra Kids, que vai acontecer no dia 21 de setembro, aqui na igreja, não é? E você sabe, começando às 19 horas, é um domingo, começando às 19 horas, enquanto nós vamos começar a celebração aqui, lá no salão social, eles vão se reunir, toda a equipe da Rede Kids, bem organizada, bem estruturada, para receber as crianças e terem um tempo especial de grande celebração. Celebra Kids. E com esse tema, é melhor obedecer. Eu diria, pai e mãe, não perca essa oportunidade de trazer o seu filho, a sua filha, porque vai valer a pena, viu? Eles vão ser fortalecidos naquilo que você já vem ensinando em suas casas, tá bom? Bom, meus irmãos, quero também dizer que nós vamos ter aqui organizado pelo Bazar Missionário, um bazar de brinquedos, que vai acontecer no dia 4 de outubro, olha só, uma edição mais do que especial do Bazar Missionário com o Bazar de Brinquedos. Vai acontecer no dia 4 de outubro, a partir das 7h30, mas diferente do Bazar Missionário, não é tradicional, que vai até as 3h30, o Bazar de Brinquedos vai até a 1h da tarde, um tempo, um período mais reduzido. Então peço a você que fique atento nisso. Você pode, como sempre, contribuir, não só divulgando, orando, não é? E vindo prestigiar, mas também doando brinquedos. E detalhe, nós não teremos apenas brinquedos usados, que estejam em boas condições, que você pode abençoar este bazar, mas também teremos brinquedos novos, tá certo? Com preços, com certeza, acessíveis. Mas fiquem atentos com o bazar de brinquedos, que vai ser muito abençoador para a nossa cidade, em nome de Jesus, tá certo, meus irmãos? Esses são os avisos de agora, tá bom? Desta noite. Mas eu queria avisar você, quem sabe, que tem aí no seu lugar, perto da sua poltrona, tem algum lugar disponível. Se você puder preencher este lugar e liberar as laterais, para que as pessoas que ainda estão chegando, há alguns em pé ali atrás ainda, possam se localizar aí, tá certo? E ter o seu assento. Faça isso, por favor, se você puder, nós agradecemos de montão. Bom, meus irmãos, nós vamos agora então para um tempo muito especial também,
que a nossa adoração ao Senhor, não só com nossa voz, não só com as nossas palmas, com o nosso fôlego, mas também louvar ao Senhor com o nosso louvor financeiro. Se você veio preparado, sentindo no seu coração, eu quero te convidar, enquanto cantarmos essa próxima canção, a você fazer parte disso, com gratidão, alegria e adoração ao Senhor, por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer, mas também por quem Ele é na sua vida. Ele é Pai, Ele é provedor, Ele cuida de você, amém? E Ele tem cuidado dessa igreja. Então, quero chamar também as crianças que estão aí com o cofrinho missionário, com a oportunidade também de participar neste culto, abençoando vidas através das suas ofertas missionárias. Isso é bênção demais, meus irmãos. Quero convidar você a ficar em pé mais uma vez e já fechar os seus olhos. Vamos orar. O Senhor preparou esta noite para nos encontrar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou este encontro. Antes mesmo de planejarmos, de sonharmos, antes mesmo, ó Deus, de pensarmos em cada detalhe, o Senhor já estava, Senhor Deus, com tudo pronto. O Senhor apenas nos levou, Senhor, ao entendimento do caminho, do processo de como deveria ser. Isto porque o Senhor, em primeiro lugar, tem um desejo de se revelar, ó Deus amado, e de fato fazer-nos voltar a Ti mais uma vez nesta noite. Pai, atrai o nosso coração neste lugar, que aqui somente o Teu nome, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra tenha, Seu Deus, primazia, tenha, Seu Deus amado, a nossa atenção, e que nada venha nos distrair, porque o Senhor há de ser exaltado nessa noite, como já tem sido. Senhor, nós entregamos tudo a Ti, as nossas preocupações, os nossos anseios, sim, Senhor, os nossos medos, mas também queremos entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Senhor, aquilo que temos para oferecer, o nosso louvor financeiro, que seja mesmo, Senhor, como cheiro suave às Suas narinas. Sim, Senhor, não esperando nada em troca do Senhor, mas sabendo, tendo a certeza e convicção de que o Senhor tem cuidado de nós. E Te louvamos, Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã, que ao longo desta história de 92 anos, tem abençoado esta casa de oração, tem contribuído para a obra do Senhor nesta cidade, com seus dízimos, suas ofertas, entendendo o propósito do Senhor. Pai, abençoa, prospera, alarga as tendas, venha mesmo, Senhor, derramar chuvas de bênçãos, Pai, e assim, Senhor, completar a obra que um dia o Senhor começou em nossas vidas, até o dia de Cristo. Assim nós oramos, Pai, em o nome de Jesus, e quem crê diz, amém. Vamos celebrar ao Senhor, meus irmãos, com alegria. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, toda a criação, santo, exaltado és, santo para sempre. Quem foi perdoado e
redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Nós cantamos e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Pega a sua voz e cante. E os anjos clamam, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Aplauda aquele que é santo e pra sempre reinará. Essa nossa canção, ó Pai, declaramos a Ti de todo o nosso coração, ó Pai. Tu és santo, 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 incomparável é o Senhor, ó Pai. Nós Te adoramos, ó Pai, e colocamos diante do Senhor, ó Pai, a nossa vida, ó Pai, nos Teus pés, ó Pai. Declaramos, ó Pai, que tudo é para Ti, tudo vem de Ti, ó Deus. Amamos ao Senhor, amamos tudo que o Senhor faz em nossas vidas, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, por essa igreja, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui adorando ao Teu santo nome, ó Deus.
seja engrandecido essa noite aqui, ó Pai, seja exaltado, ó Pai, e entronizado no nome de Jesus. Adoramos a Ti, Senhor Jesus. Amém, amém. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Declare: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor, temos essa certeza e confiança, ó Pai, que bem mais poderoso é o que está em nós, ó Pai. Foi o que está em nós é o Senhor Jesus, aquele que tem poder sobre todas as coisas, ó Pai. O nome sobre todo nome, ó Pai, a quem adoramos e exaltamos essa noite aqui neste lugar. Por isso eu te convido mais uma vez a cantar: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Erga a sua voz e declare isso bem forte em todo o seu coração. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Aleluia, louve ao Senhor com suas palmas, glorifique ao nome que está acima de todo nome. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Tu és o Senhor. Seja adorado, seja glorificado, Senhor. Mais uma vez declaramos a Ti que o Teu nome é centralizado neste culto. Declaramos que o nome de Jesus é centralizado neste lugar de adoração. Que assim seja hoje, assim seja para sempre. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Que linda festa para Jesus. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Que Deus continue usando, inspirando toda a equipe do Ministério de Louvor. Que Deus abençoe, queridos. Aos nossos irmãos que estão engajados, servindo no estacionamento, a recepção, intercessão da mídia, que Deus continue fortalecendo vocês, meus irmãos queridos. Irmãos, nós temos muitos motivos para se alegrar, muitas coisas para compartilhar, afinal de contas, 92 anos, há muita história para contar. Não sei se você reparou logo no hall de entrada, que ali nós temos algumas fotos, resumidamente, do que temos vivido como igreja. Encorajo você, no encerramento da celebração, dá uma olhadinha ali, não é? Registrar alguns momentos. Isso realmente nos traz um contentamento de ver a história da igreja, não é? Isso é muito especial, muito precioso. Queridos, nós queremos passar um pouco o que nós desejamos como igreja, pregar e compartilhar neste vídeo. Chamo você para se atentar nessa mensagem, eu tenho certeza que vai ser muito inspirador mais para o seu coração nessa noite. Vamos ver, queridos. Deus nos chama para realmente termos uma verdadeira dedicação, um verdadeiro compromisso com Ele de obediência. E veja que o compromisso de Jesus foi um compromisso de obediência, que Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Que a nossa responsabilidade, irmãos, é incentivar ao amor e às boas obras, impulsionar, dar uma descarga elétrica novamente, para que essa pessoa experimente o que é viver comunidade. Ele cai, ele tropeça, ele falha, ele desanima, ele se torna desalentado, mas o papel de igreja presbiteriana independente sertanosa é olhar para você, para você, para você e para você. E é perceber as pessoas saindo e de repente olhar e dizer: não, você precisa de uma descarga elétrica. Eu vou te levar ao amor, vou te levar à bondade, eu vou te levar às boas obras. Irmão, fica energizado novamente, fica cheio de energia, fica cheio de alegria, fica cheio de incentivo, porque nós estamos juntos. E nós vamos pedir para que Deus traga pessoas, eu não consigo segurar, para que Deus traga pessoas para sentar nessas cadeiras. Então, se hoje a igreja está assim, é porque há 20 anos atrás pessoas oraram por você e você nunca imaginou que alguém orou por você lá atrás. Então, se você está sentado aqui, você é fruto da oração da igreja, você é fruto do cuidado do Senhor pela igreja. É a esperança do mundo através de Jesus. Meu irmão, deixa eu dizer, não é prefeito, não é governador, não é presidente, não é ministro. A esperança do mundo não são pessoas. A esperança do mundo não está na mão dessas lideranças políticas. A esperança do mundo está nas mãos da igreja. A igreja é a esperança do mundo perdido. Deus, Ele não é uma ideia, o Espírito de Deus não é uma força, o Espírito de Deus não é um vento impetuoso, o Espírito de Deus é uma pessoa divina, é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, é Deus. Pai, pois nós cremos que o papel da igreja é anunciar o evangelho da salvação. O propósito da igreja, a missão da igreja é o ide e pregar o evangelho. O propósito de sermos igreja é a evangelização, é evangelizar. E nós te pedimos, meu Senhor, nos ajude a cumprir o propósito a qual o Senhor nos resgatou. O propósito pelo qual o Senhor nos despertou, Pai.
Aleluia, que assim seja. Glórias a Deus, queridos. Um pouco daquilo que nós temos vivenciado, né? Tantos pastores, irmãos preciosos que deixaram tanto uma mensagem inspiradora para nós como igreja, inspirado pela parte do Senhor. Muitas vidas sumiram neste púlpito e com muita temor de Deus, muita responsabilidade, pregaram palavra de Deus que tanto nos abençoou, nos engajou para cumprir o propósito do Senhor. E temos nessa noite, irmãos, uma alegria muito grande de receber aqui o pastor Sérgio Gini. Ele é o presidente da IPI Nacional. Quero convidá-lo aqui, pastor, por gentileza. Ele estará pregando a palavra. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Tive também a alegria, junto com a minha família, de conhecer a Luciana, né, a esposa do pastor Sérgio. E que alegria, viu? Sejam bem-vindos aqui. É uma alegria receber vocês aqui, viu, pastor? E quero chamar você, meus irmãos, para se atentar, ouvir atentamente uma mensagem de Deus para o seu coração nessa noite. Amém, queridos? Quero chamar você para nós orarmos ao Senhor e ouvirmos atentamente uma mensagem do trono do Pai, que certamente o Senhor já confiou ao coração do pastor Sérgio. Vamos orar, queridos. Senhor, em nome de Jesus, eis um povo sedento por mais a Tua palavra, desejoso por mais de Ti, e nós cremos que o Senhor enviou nessa noite o Teu servo com uma palavra para falar aos corações da Tua igreja. Pai, nós Te louvamos pela vida do pastor Sérgio Gini, pela sua instrumentalidade, o Senhor tem levantado a vida dele, pela vida da Luciana, pela família que o Senhor tem sustentado, e a nossa oração é que o Senhor continue sobre a vida dele, sustentando, guardando e renovando. Pai, eis-nos aqui, fala aos nossos corações, nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz de Jesus. Que alegria poder estar aqui com vocês para celebrarmos 92 anos da nossa igreja. Que bênção. Fico muito feliz de poder estar junto com vocês. Eu vim de Maringá agora à tarde, né? Moro em Maringá, fico em São Paulo, no escritório da igreja. Mas ontem eu preguei em Paranavaí, que é a igreja do presbitério de Maringá, aniversário também lá da igreja. E hoje eu estou aqui com os irmãos com bastante alegria no coração, poder estar conhecendo uma boa parte da igreja e juntos aqui nós nos inspirarmos naquilo que já foi cantado e adorado aqui ao Senhor, e também juntos como igreja, aquilo que Deus tem preparado para nós. A igreja de Sertanópolis, a IPI de Sertanópolis, ela é a porta de entrada da IPI do Brasil para o norte e noroeste do Paraná. Foi a primeira igreja de todo esse interiorzão do Paraná, né? Da turma do Pé Vermelho, né? Eu sou de Paranavaí porque meus pais saíram de Avaré, foram descendo, né, meus avós de Avaré, foram desceram até Assis, uma parte foi para IEP, uma parte foi para Presidente Prudente. Meu pai nasceu aqui na fazenda Iuminhas, que é próximo daqui, né, pertinho de Tarumã. Minha mãe também nasceu lá, eles congregavam na igreja de Tarumã, depois na igreja de Florínia, que chamava Água do Bugio, lá nos anos 40, né? Nos anos 30, 40, e depois, então, os meus avós, meu avô paterno veio descendo, né? Aquela família grande, o pessoal trabalhava na colheita do café, o café tinha acabado em São Paulo, e aqui no Paraná tinha café, então eles vieram descendo, né? E ali por volta dos anos 50, mais ou menos, o meu avô desceu para cá, e ele esteve aqui na igreja, foi membro aqui da igreja de Sertanópolis, meu avô paterno, né? Minha tia, irmã do meu pai, se casou aqui em Sertanópolis, morou aqui em Sertanópolis durante muito tempo, e depois eles então foram para Londrina, e aí uma parte da minha família foi para Paranavaí, a cidade onde eu nasci. Então ontem eu preguei lá na igreja onde eu fui batizado, em 1969, na igreja de Paranavaí. E hoje eu estou aqui na igreja onde os meus avós estiveram, lá na década de 50. Então, de alguma forma, ser da IPI é viver um reino de amigos, né? É um reino de família, que Deus possa nos abençoar, derramar a sua graça e estar sobre a vida dos irmãos. Por isso,
a alegria de compartilhar aqui com vocês nessa responsabilidade que Deus me deu de presidir a nossa Assembleia Geral da IPI do Brasil. E eu tenho podido viajar, estar nas igrejas, todo final de semana eu tenho estado em 1, 2 ou até 3 igrejas, pregando, conhecendo os irmãos, e tem sido uma experiência muito rica, né? De ver o povo de Deus alegre, de ver o povo de Deus animado, de ver o povo de Deus disposto a viver o Evangelho e a servir de acordo com o Evangelho. Que Deus possa abençoar essa igreja, os seus pastores, o conselho, a liderança dessa igreja, que o Senhor esteja com vocês. Pegue a sua Bíblia, ou o aplicativo no seu celular, e abra no capítulo 28 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Pegue a partir do verso de número 16. Atos 28, a partir do verso 16. Deixa aberto aí. Nós estamos no último capítulo do livro de Atos. E o livro de Atos é um livro extraordinário, porque ele mostra para nós o agir de Deus na vida da igreja. Se você ainda não teve a oportunidade de ler o livro de Atos, eu quero fazer um convite para você. Pegue essa semana e faça um propósito com Deus de ler o livro de Atos. Pegue lá desde o início e até o capítulo 28, que nós vamos ler aqui hoje, para você ver o agir de Deus na vida da igreja. O livro de Atos é o livro que conta o nascimento da igreja, a história da igreja, e como Deus, na sua misericórdia, atuou na vida da igreja. E nós estamos aqui no último capítulo. Esse texto que começa aqui no verso 16, vai nos apresentar o apóstolo Paulo em Roma. Paulo está na capital do império. O Império Romano, talvez o maior império de todos os tempos no planeta Terra. Paulo está lá, mas ele está preso. Ele vem preso desde Cesareia, ele vem preso desde Jerusalém. Alguma coisa aconteceu com ele, porque ele está sendo acusado de alguns crimes que ele de fato não havia cometido. E na hora do seu julgamento lá com os seus, ele apela para César. Ele quer ser julgado por César, porque ele era também cidadão romano. E ele então embarca para Roma em um navio para se apresentar à corte romana. Só que, se a gente voltar um pouquinho antes, no capítulo 27, nós vamos ver Paulo no navio, e de repente o navio enfrenta uma tempestade, o navio enfrenta ventos fortes, e o navio começa a ir para o naufrágio. E há um desespero naquele navio. Começam a jogar a carga do navio ao mar, desesperados com o que está acontecendo, e Paulo diz: calma lá, ninguém aqui vai ter problema, nós vamos sobreviver. O navio bate nas pedras, se espedaça, eles caem na água, os que sabiam nadar conseguem nadar, os que não sabiam se agarram nos pedaços de madeira, mas todos eles se salvaram. O oficial, inclusive, soldado romano, desesperado com aquilo, quis até se matar. Paulo disse: calma, não faça nada, nós todos estamos vivos. E Paulo chega numa ilha chamada Ilha de Malta. E ali naquela ilha de Malta, Paulo prega o Evangelho. E Deus faz algo extraordinário, faz milagres ali. Eu não vou contar aqui toda a história, porque você vai ler na sua casa durante a semana. Mas há milagres naquele local, e as pessoas ali se convertem. E veja que curioso, o Evangelho em Malta é mais antigo que o Evangelho em Roma. Porque Paulo pregou primeiro na ilha de Malta, e ali eles se converteram.
Paulo fica ali durante um tempo, novamente ele embarca num outro navio e vai até Roma. E ele chega em Roma e ele é colocado numa prisão domiciliar, aguardando o dia do seu julgamento. E aqui então que a história é retomada. Paulo chega em Roma, e nós ficamos surpresos ao descobrir que Paulo, mesmo preso, ele não perde tempo, ele não perde trabalho. Ele começa a compartilhar o evangelho lá em Roma, mesmo preso. A primeira coisa que Paulo faz é convocar os líderes judeus das sinagogas romanas para que ele pudesse conversar com ele. Mesmo acorrentado, ele estava preso a um soldado romano. Ele prega o evangelho, anuncia o evangelho. Então vamos ler o texto bíblico, a partir do verso 16. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, eu vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isto que pedi para vê-los e para falar com vocês, prestem atenção aqui, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. É pela esperança de Israel que estou preso. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares esta seita é contestada. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam, pregava o reino de Deus, e com toda a ousadia,
ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Você pode repetir comigo essa última frase, sem impedimento algum? Todos juntos, vamos lá? Sem impedimento algum. Aleluia. Sem impedimento algum. Eu estava estudando esse texto, essa história, e procurando um tema que pudesse ligar com o culto dessa noite, o aniversário da igreja, 92 anos da nossa IPI de Sertanópolis, e também algo que pudesse conectar para falar ao coração dos irmãos nessa noite. E eu sempre voltava a este último trecho, sem impedimento algum. E isso me despertou uma frase importante: você não pode impedir o Evangelho. Você não pode parar o Evangelho. E essa frase voltava o tempo todo, enquanto estudava, repetidas vezes: não importa o que aconteça, não importa o que quer que seja, Deus fará com que o Evangelho avance. Aleluia! Não importa o que aconteça, o Evangelho vai continuar, ele vai seguir adiante, sem impedimento algum. Isso foi mexendo comigo, e estudando, eu comecei a perceber que esse texto nos traz alguns ensinamentos ricos para nós, porque ninguém pode parar o Evangelho. 92 anos da IPI em Sertanópolis é um testemunho vivo de Deus, que ninguém pode parar o Evangelho. Você pode repetir isso comigo? Ninguém pode parar o Evangelho. A história nos conta, eu sou professor de história, acho que tem um seminarista aqui que fez aula comigo de história, né? História da igreja. A história nos conta que algumas pessoas tentaram parar o Evangelho. Algumas pessoas tentaram fazer com que o Evangelho fosse riscado do mapa. No ano 300, o imperador romano chamado Diocleciano, ele fez uma das maiores perseguições do Império Romano. É considerada uma das maiores, muito maior do que a perseguição de Cláudio, ou da perseguição de Nero, ou da perseguição de Domiciano. A perseguição de Diocleciano foi terrível, porque ele ordenou que todas as partes das Escrituras, elas fossem presas, aprisionadas, destruídas e queimadas em praça pública. Foi uma terrível perseguição. Veja que naquela época, nós ainda não tínhamos a Bíblia compilada como nós temos hoje, com os seus 66 livros. Nós tínhamos as porções do Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento, e já tínhamos os livros do Novo Testamento, as epístolas de Paulo, o Apocalipse de João, os evangelhos que já circulavam pela igreja. E as pessoas tinham cópias das Escrituras nas suas casas, os cristãos, e os cristãos já eram grande maioria dentro do Império Romano. E o imperador Diocleciano teve uma ideia: se eu acabar com as Bíblias, se eu acabar com a Escritura, porque esse povo é o povo da Escritura, se eu acabar com a Escritura, eu vou acabar com esse negócio de evangelho. Eu destruo as Escrituras, eu destruo o cristianismo. Qualquer cristão que fosse pego com um pedaço da Bíblia, ele seria condenado, executado, morreria queimado, ou seria jogado às feras no Coliseu em Roma. Houve uma grande perseguição. Porções e porções e porções das Escrituras foram pegas, foram levadas em praça pública, incendiadas, queimadas. E Diocleciano, o imperador, achava que com aquilo ele iria acabar com o cristianismo. Mas ninguém pode parar o Evangelho. 25 anos depois dessa perseguição de Diocleciano,
um novo imperador assumiu, chamado Constantino. E a mãe de Constantino era crente, era cristã. E Constantino, já velho, também se converte. E Constantino ordena que o império fizesse 50 cópias fiéis e perfeitas de todas as escrituras do Antigo e do Novo Testamento às custas do Império Romano. Essa ação de Constantino permitiu que a Bíblia, tal como está, chegasse até as nossas mãos nos dias de hoje. Constantino ordenou que o próprio império fizesse 50 cópias perfeitas da Bíblia para ficarem preservadas. Algum tempo depois, o imperador Teodósio assinou o decreto em que o cristianismo se tornava a religião oficial do Império Romano. Ninguém pode parar o Evangelho. Ninguém pode segurar o Evangelho. Você já deve ter ouvido falar do filósofo francês Voltaire. Voltaire é um homem muito importante para estudarmos o racionalismo. Voltaire, um homem reconhecido pela sua capacidade intelectual, um filósofo de alto quilate. Foi muito importante durante o iluminismo do século XVIII. Voltaire era ateu. E Voltaire dizia que em 100 anos, ele previa que em 100 anos, depois que ele morresse, a Bíblia dos cristãos iria desaparecer da face da terra. E que não haveria mais cristianismo, porque o cristianismo era uma religião que cria em coisas espirituais, e ele, como um racionalista, cria no império e no poder da razão. E ele deu 100 anos. 100 anos, a Bíblia vai desaparecer, e os cristãos vão desaparecer. Bem, nós estamos aqui hoje. Voltaire morreu em 1728. E a Bíblia continua viva. O Evangelho continua sendo pregado. Mas a maravilhosa ironia dessa história, meus irmãos e irmãs, é que 50 anos depois da morte de Voltaire, Voltaire diz que em 100 anos a Bíblia sumiria. 50 anos depois da morte de Voltaire, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa que era de Voltaire e usou a impressora que Voltaire usava para imprimir os seus textos. A Sociedade Bíblica de Genebra usou a mesma impressora para imprimir milhares e milhares e milhares de cópias da Bíblia. Aleluia! Você não pode parar o Evangelho. Ninguém pode parar o Evangelho. Deus vai fazer com que a sua palavra avance. Deus vai fazer com que o Evangelho prossiga. Deus vai fazer com que a maravilhosa história de Jesus continue sendo pregada, porque o governo e o reinado de Cristo continuam. E nós, como igreja, nesta celebração, somos chamados a olhar para esta verdade bíblica. Ninguém pode parar o Evangelho, e nos colocarmos diante disso e dizermos: Senhor, qual é a nossa tarefa então? Qual é a nossa missão então como igreja, nesse seu chamado especial para nós? E nós vamos aprender aqui no texto algumas coisas interessantes, que é a resposta que nós damos ao Senhor, por conta dessa verdade inexorável, de que ninguém pode parar o Evangelho. A primeira delas, meus irmãos, é que nós precisamos deixar Cristo reinar nas nossas tribulações. Parece uma contradição, né? A gente está falando de vitória, a gente está falando que o Evangelho vai avançar, e agora o pastor vem dizer que para que nós, igreja, possamos dar uma resposta ao avanço do Evangelho, nós precisamos deixar Cristo reinar nas nossas tribulações. O que é isso?
Isso significa, meu irmão, minha irmã, que o que Deus faz para levar o Evangelho, Ele faz através da sua igreja. E essa igreja será perseguida, essa igreja passará por lutas, essa igreja passará por tribulações, essa igreja passará por momentos difíceis, mas o Evangelho será pregado, o Evangelho será anunciado, porque Jesus caminha com a sua igreja. E o exemplo maior disso é o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso em Roma. Imaginem, os irmãos, a situação de Paulo. Agora aprisionado em Roma, porque ele era servo de Jesus. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, Paulo faz um relato, uma descrição das suas tribulações, das suas lutas. E Paulo diz: ele apanhou com varas em 5 ocasiões diferentes. Apanhar com varas era diferente de ser açoitado. Os romanos açoitavam com chicote de couro, geralmente com pedaços de ossos nas pontas. O chicote dilacerava a carne, deixava vergões terríveis, que eram lavados com sal posteriormente, para que o prisioneiro pudesse sentir as dores. Mas os judeus, eles batiam com varas, e ali era uma técnica dos judeus, porque a vara quebrava ossos, a vara deixava hematomas terríveis, os ossos internos eram quebrados, costelas eram quebradas. Os romanos batiam de chicote, mas o chicote não quebrava nada. As varas sim, quando os judeus batiam com varas, quebravam as costelas, deixavam hematomas terríveis que duravam meses e meses. E Paulo diz aos coríntios, em 5 ocasiões diferentes, eu apanhei de vara. E ele continua: tentaram me apedrejar até a morte. Imaginem, ser apedrejado para morrer. Sofri naufrágio 3 vezes, não foi só essa aqui não, ele já havia sofrido antes 3 naufrágios, passei fome, passei sede, passei frio, passei nudez, mas Paulo sabia quem era o seu Senhor, Paulo sabia a quem ele servia, Paulo sabia que o seu Deus era com ele, Paulo sabia que ao anunciar Jesus, Paulo estava mudando corações, e Paulo estava desafiando o império das trevas. Deus, soberano Deus, estava anunciando o poder do Evangelho, através das lutas e das tribulações de Paulo. E Paulo chega a Roma, e como eu disse na abertura, ele já havia naufragado em Malta. Ele já vem preso, acusado de um crime que ele não cometera. Ele chega em Roma, ele tem que alugar uma casa pelas expensas dele, ele que tem que pagar o aluguel. E a guarda romana coloca um soldado junto com ele, acorrentado junto com Paulo. Provavelmente, uma corrente no calcanhar de Paulo, no calcanhar do soldado. Onde Paulo caminhava, o soldado ia junto com ele. E ele está preso na sua própria residência, e ali naquele local, atribulado. Paulo diz para os judeus que ele convida a irem ouvir o Evangelho: sabem por que eu estou aqui? Sabem por que eu estou preso? É pela esperança de Israel que eu estou com essas cadeias. E quando Paulo fala isso para os judeus, é pela esperança de Israel. Paulo está pregando para aqueles judeus. Paulo não perdeu tempo. Quando eu vejo o texto, eu fico maravilhado, meus irmãos, porque Paulo chega em Roma, ele tem que fazer uma caminhada de mais ou menos 200 quilômetros a pé,
Porque quando Paulo desembarca, ele não desembarca lá próximo de Roma. Ele desembarca numa outra região e ele tem que ir então caminhar por cerca de 200 quilômetros a pé. E depois de caminhar todo esse tempo, ele chega em Roma. E 3 dias depois, 72 horas depois de uma caminhada de 200 quilômetros, ele começa a pregar o Evangelho. Eu olho para esse texto e eu falo, se fosse eu ia cair num colapso, né? Ia ficar 15 dias de molho, né? A gente vai na academia, corre 1 hora, fica 1 semana sem voltar lá, né? Tudo destruído. Imagine, Paulo andou 200 quilômetros preso, depois de ter ficado em Malta, ter sofrido naufrágio. Paulo chega e começa a pregar o Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Cristo reinava nas tribulações de Paulo. Cristo reinava nas tribulações de Paulo. E por isso Paulo tinha plena consciência de que ninguém, nem a morte, nem os anjos, nem a altura, nem profundidade, ninguém poderia separar Paulo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a quem ele servia, a quem ele se dedicava. As suas lutas e tribulações tinham um motivo, tinham um porquê. Nesses 92 anos, quantas tribulações essa igreja passou? Os irmãos dessa igreja passaram. Quantas lutas, quantas disputas, quantas situações, quantos irmãos que caíram, que tropeçaram, quantos que saíram, foram embora, quantos que choraram. As tribulações fazem parte da nossa vida, mas nós olhamos para o Evangelho que continua sendo pregado e anunciado, apesar das tribulações e nas tribulações, porque Cristo está conosco. Cristo vai conosco, aleluia. Paulo chama os líderes da sinagoga, os judeus, e começa a conversar com eles. Olha, eu pedi para ver, veja lá o verso 20, eu pedi para ver vocês porque eu estou aqui por conta da esperança de Israel. E eles disseram para Paulo, olha, nós não sabemos quem você é, não. Nunca ninguém falou de você para nós. Você é um desconhecido, a gente não sabe da sua história. Mas nós queremos ouvir o que você tem a dizer, porque nós temos ouvido por aí que essa seita que você serve, que você segue, tem sido contestada. Aqui é curioso, porque eles falam de seita. A palavra seita, no original grego, é hairesis, da onde vem a palavra heresia. Os judeus estão dizendo para Paulo, nós não te conhecemos, não sabemos quem você é, não chegou aqui nenhuma notícia para nós, mas uma coisa nós sabemos, você prega a heresia. Você prega a heresia. Isso poderia desanimar Paulo. Isso poderia fazer com que Paulo ficasse frustrado. Poxa, eu estou aqui preso, andei 200 quilômetros, 3 dias agora já estou pregando, e eles vêm dizer para mim que o que eu estou falando é uma heresia, o Deus que eu sirvo é uma seita. Mas Paulo continua firme. E Paulo marca uma outra hora, fala para eles, olha, nós vamos ter uma outra hora para conversar melhor. E Paulo marca um outro dia, verso 23. E foi um grande número de judeus para ouvir o que Paulo tinha a dizer. E o texto bíblico diz que Paulo começa a pregar de manhã até a tarde. Se o sermão durar mais de 30 minutos, dá um comichão na gente, né? A gente quer ir embora logo. A gente quer assistir o Fantástico. Dá um comichão, 30 minutos, falou demais. Paulo pregou da manhã até a tarde. O horário bíblico, manhã é por volta das 5 da manhã, e tarde é por volta das 6 da tarde.
Paulo ficou todo esse tempo anunciando Jesus. E veja aqui, irmãos, no verso 23, que ele anuncia Jesus, começando pela lei de Moisés, e depois vai até os profetas, anunciando Jesus. Paulo não está pregando sobre a lei, Paulo não está pregando doutrina, Paulo está pregando Jesus. Ele anuncia Jesus para aqueles judeus, desde a lei de Moisés até os profetas, falando sobre Jesus. O texto bíblico nos diz que alguns ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e eles começaram a brigar entre eles. Começou a ter uma discordância entre eles, uma briga entre eles, e eles começaram a ir embora. Todo pregador, quando prega, ele quer ver o auditório respondendo. E Paulo pregou da manhã até a tarde, e no final do sermão eles começaram a brigar. E começaram a discordar entre eles, e começaram a ir embora, porque não se entendiam. Mas Paulo, antes que eles saíssem, Paulo os chamou e disse: o Espírito Santo já havia falado isso que vai acontecer aqui. Vocês têm ouvido, mas vocês não ouviram. Vocês não entenderam, vocês viram e não enxergaram. O coração de vocês está endurecido, os ouvidos tapados, os olhos fechados. Portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus ofereceu para vocês, ela está sendo enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui? Porque naquele dia, o apóstolo Paulo disse isso: essa mensagem vai ser pregada para os gentios. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, e eles vão crer, e eles ouvirão. Era uma profecia, e nós estamos aqui hoje porque nós cremos. Os nossos pais creram, nossos avós creram, os nossos antepassados creram. Você creu hoje, você creu ontem, a sua família está na igreja há alguns meses porque você creu, e isso é manifestação de Deus, porque ninguém pode parar o evangelho. As pessoas podem virar as costas, as pessoas podem ir embora, mas ninguém pode parar o evangelho. Ele penetra, ele vai, ele entra no coração, ele faz o discernimento correto, e as pessoas se encontram com Jesus. E Paulo disse para eles: vocês não ouviram, mas os gentios vão ouvir, e eles vão entender. Paulo deixou Jesus reinar nas suas tribulações, nas suas lutas. Você tem passado por lutas e tribulações? Louve a Deus. Louve a Deus por elas. Porque é por essas lutas e tribulações que você tem passado que o Evangelho de Jesus é pregado há 92 anos nessa cidade. Amém? Mas aqui nós também vamos entender e enxergar Paulo apaixonado por Jesus. Porque Cristo reinava no coração de Paulo. Paulo não falava só pela boca, Paulo não falava só de lábios. Paulo estava cheio da graça do Senhor. Ele quer falar de Jesus. 3 dias depois que ele chega, ele quer anunciar Jesus, ele quer contar sobre Jesus. E isso é algo extraordinário, irmãos, porque quando o Senhor Jesus invade o nosso coração, nós queremos falar de Jesus para o outro. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, quando tiveram contato com o Evangelho, quando ouviram Jesus, você quis contar de Jesus para o outro, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para os seus pais. Você teve essa vontade de falar de Jesus, e Paulo era apaixonado por Jesus. Jesus inundou o coração de Paulo. Mas nem sempre foi assim. Porque o texto bíblico nos diz, lá mesmo em Atos, que Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era um estudioso da lei mosaica, fariseu de fariseus, um homem que sabia tudo a respeito da lei,
O homem que via naquela seita dos judeus, naquele cristianismo, algo muito perigoso. E ele então consegue cartas dos líderes judaicos e das autoridades romanas para perseguir os cristãos. O texto bíblico de Atos nos informa que Paulo estava no dia em que Estevão, o diácono, foi apedrejado. E Paulo consentiu na morte de Estevão, porque Paulo achava que deveria acabar com os cristãos. Mas um dia, quando Paulo estava indo para Damasco, na Síria, com cartas para prender os cristãos, ele tem um encontro com o inesperado. Ele tem um encontro com Jesus. E Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. E ele cai do cavalo literalmente. Ele fica cego, ele não enxerga mais, mas ele ouve Jesus. Saulo. Esse era o nome hebraico dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica estupefato com aquilo. Por que me persegues? E ele então percebe que quem está falando com ele é o próprio Cristo. É o próprio Jesus que está falando com ele. Jesus a quem ele perseguia. Porque perseguir a igreja é perseguir Jesus. E naquele dia Paulo tem um encontro com Jesus. E a partir daquele dia, Jesus entra no coração de Paulo. E Paulo passa a ser um apaixonado por Jesus. Ele passa a ser um apaixonado por Jesus. E todas as ações dele são para Jesus. Tudo que ele faz é pela esperança de Israel. Tudo que ele faz é para mostrar que Jesus salva. E depois de algum tempo ali em Jerusalém, Paulo começa a ficar incomodado. Eu estou perdendo tempo aqui, eu preciso falar de Jesus. Aonde tem um local que eu possa falar de Jesus? E a igreja falou assim, olha, tem um monte de cristãos lá em Antioquia, vá para lá, junto com Barnabé. E ele vai para lá, para Antioquia, junto com Barnabé, ser pastor auxiliar de Barnabé. E lá naquele lugar, aquela igreja cheia do Espírito Santo, eles separam Barnabé e Paulo, para que eles possam empreender a primeira viagem missionária. E Paulo e Barnabé saem em missões, anunciando o Evangelho. Quando eles retornam, há várias igrejas já sendo plantadas, Paulo continua o trabalho, Paulo sai para a segunda viagem missionária. E depois Paulo ainda vai para a terceira viagem missionária. Paulo tem uma visão em que um varão da Macedônia, da Europa, pede que ele transpasse para o outro lado e anuncie o Evangelho na Europa. E Paulo obedece e vai para lá, e lá ele anuncia o Evangelho. Lá ele é apedrejado, lá ele é preso, lá ele é colocado junto com Silas numa cadeia. Mas Deus faz coisas grandiosas, porque Paulo era apaixonado por Jesus. A resposta que nós damos a esse evangelho que ninguém para, é que nós precisamos ser uma igreja apaixonada por Jesus. Nós cantamos, reina em mim, Senhor, mas será que Ele reina mesmo? Será que eu tenho essa coragem de dizer, Senhor, eu sou tão apaixonado por Ti, que eu quero levar a Tua palavra onde quer que for? Paulo era um apaixonado por Jesus. Paulo pregava Jesus. Paulo não pregava sobre doutrina. Paulo não pregava sobre ideologia política. Paulo pregava Jesus. Paulo não estava preocupado quem era o imperador que estava no comando. Na época de Paulo, o imperador era Nero. Terrível Nero, perseguidor da igreja. Não há nenhum texto bíblico em que Paulo fala mal do governador. Olha que interessante. E tem um monte de crente aí falando mal disso e daquilo, achando que é de direita, que é de esquerda. Jesus não chamou ninguém para ser de direita e nem para ser de esquerda. Jesus nos chamou para sermos cidadãos do reino. E o evangelho do Senhor Jesus progride, porque nós somos cidadãos do reino. Ninguém pode parar o evangelho. Ninguém pode parar o evangelho. Eu finalizo aqui, irmãos. Os judeus vão embora. Se fosse eu, já teria abandonado a coisa, porque não quiseram ouvir, foram embora. Eu vou ficar fazendo o que aqui?
não é? Mas o texto bíblico diz no verso 30, durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua casa, onde recebia todos os que o procuravam. Ele pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo fez daquela casa uma igreja. Essa é a resposta que nós precisamos dar a esse evangelho. Faça da sua casa a sua igreja. Faça do seu lar a sua igreja. Paulo estava lá acorrentado com aquele soldado romano. E eu tenho absoluta certeza, a Bíblia não diz isso, mas eu tenho absoluta certeza que o primeiro a se converter foi o soldado. O soldado ouviu tanto e tantas vezes o evangelho, que o soldado deve ter sido o primeiro convertido. E aconteceu algo maravilhoso naquele lugar, meus irmãos e minhas irmãs. Paulo pregava o evangelho com ousadia e falava sobre Jesus. Ele estava sendo perseguido pelo império. Ele tinha uma sentença de morte, mas ele anunciava Jesus. Provavelmente ali na casa de Paulo nasceu a primeira igreja presbiteriana independente de Roma. Jesus fez coisas extraordinárias ali, salvando vidas, salvando pessoas. Interessante, irmãos, que o livro de Atos, ele termina aqui. A última palavra do livro de Atos é exatamente esta: sem impedimento algum. E acaba o livro, acaba a história. Sabe por quê? Sabe por que o livro de Atos termina assim? Nós não temos mais nenhum relatório aqui. Lucas, que é o autor, não escreveu mais. Ele termina aqui sem impedimento algum. O que aconteceu com Paulo? Lendo as cartas de Paulo, principalmente a carta de Paulo a Timóteo, nós vamos perceber que Paulo ficou 2 anos preso e ele foi solto. E ele continuou a pregar, glória a Deus. E ele continuou a falar de Jesus ali no império, ele foi para outros lugares. E posteriormente, depois de algum tempo, Paulo foi preso de novo. E agora ele é levado para um calabouço, ele não está mais na casa que ele alugara. Ele vai para uma prisão, vai para um calabouço. E a prisão era fria, era gelada. E ele escreve uma carta para o seu filho na fé, Timóteo. E ele diz para Timóteo: Timóteo, eu já combati o bom combate. Eu já terminei a carreira, eu já guardei a fé, eu agora espero a coroa da justiça que me dará o Senhor. O meu corpo já está sendo oferecido por libação. Venha ter comigo depressa, Timóteo. Eu preciso que você venha. Traga-me a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Traga-me os livros. Mas venha antes do inverno. Essa expressão de Paulo é muito curiosa. Venha antes do inverno. Porque o frio naquele calabouço era terrível. E no inverno não havia navegação. Não havia como Timóteo sair da região onde ele estava e navegar até Roma. Venha antes do inverno. O desespero de Paulo: eu quero que você esteja comigo. Todos me abandonaram. Olha que situação. Todos me abandonaram. Só Lucas está comigo. A Bíblia não nos fala, mas a história da igreja registra que provavelmente Paulo foi decapitado em Roma. Mas o livro de Atos não conta essa história. O livro de Atos termina aqui, sem impedimento algum. Sabe por quê? Porque essa história vem sendo escrita.
Aleluia. Essa história vem sendo escrita há mais de 2000 anos. E vocês aqui da IPI de Sertanópolis estão escrevendo essa história. O livro de Atos continua sendo escrito pela igreja. Nós estamos escrevendo esse livro hoje. Não há impedimento algum para o Evangelho. Podem tentar nos calar, podem tentar acabar com a igreja, trazer o liberalismo para a igreja, podem querer acabar e abafar as vozes da igreja, mas o Evangelho continua vivo, o Evangelho de Jesus continua sendo pregado, anunciado, e vidas continuam sendo salvas. Atos continua sendo escrito e você é responsável por isso. E essa igreja tem escrito há 92 anos os capítulos dos Atos da igreja do Senhor Jesus. A minha oração, meu irmão e minha irmã, é que nós sejamos uma igreja que deixe Cristo reinar nas nossas lutas e tribulações, como Paulo deixou. Paulo sofreu um naufrágio, mas ele continuou firme para pregar o Evangelho em Roma. E para finalizar, eu só quero fazer aqui um aporte importante. Eu sei que tem alguns advogados aqui. O texto bíblico diz que Paulo apelou para César, porque ele era cidadão romano. Quando ele é preso pelos judeus, Paulo diz assim: eu quero ser julgado por César. E talvez um advogado, numa leitura simples, poderia dizer assim: poxa, que brilhante estratégia de defesa de Paulo. Paulo era cidadão romano, portanto, quando ele pede para ser julgado na corte, pelo próprio imperador, Paulo está tendo uma estratégia de defesa interessante, mas não era uma estratégia de defesa. A estratégia de Paulo era ir no coração do império e mostrar quem era Jesus. A estratégia de Paulo não era sobre a sua defesa, ele não estava preocupado com a sua defesa. Paulo estava preocupado em anunciar Jesus. Por isso ele vai para Roma, ele apela para César, porque ele sabia que em Roma ele pregaria o Evangelho de Jesus. Você está pronto para dizer: Senhor, eu quero que o Senhor viva nas minhas tribulações, eu quero ter um coração apaixonado por Ti, e eu quero fazer da minha casa a igreja de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Ninguém pode parar o Evangelho, e o Evangelho segue sendo pregado sem impedimento algum. Aleluia. Sem impedimento algum. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, quero orar por essa igreja, agradecido a Deus por esses 92 anos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra fala ao nosso coração, e o Teu Evangelho é pregado nesta cidade, sem impedimento algum. E nós pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor venha reinar nas nossas lutas e nas nossas tribulações, porque como diz o apóstolo Paulo: neste momento que eu estou fraco, é aí que eu sou forte, Senhor. Ensina-nos a sermos fortes, ensina-nos, Senhor, a estarmos fortalecidos pela Tua palavra, para nós sermos, ó Deus, abençoados por Ti e abençoadores para esta cidade, para este estado, para este país. Que nós possamos, Senhor, aprender da Tua palavra e termos um coração apaixonado por Jesus, um coração que pregue Jesus, que fale de Jesus, e que na nossa casa, no nosso lar, o Evangelho possa ser anunciado e vidas sejam salvas e transformadas pelo Senhor. Eu oro agradecendo a Ti, ó Pai, os 92 anos da IPI de Sertanópolis, os pioneiros que aqui chegaram, que vieram derrubando a mata, onde não havia estradas, onde não havia condições de passar, o Senhor foi dando graça, misericórdia, e essas vidas vieram, Senhor, foram entrando e foram anunciando a Tua palavra, foram trazendo, ó Deus, o Teu Evangelho para este lugar. E aqui, Senhor, Sertanópolis tornou-se a Antioquia do Paraná.
E nós te louvamos por isso. E nós te exaltamos por isso, Senhor, e pedimos que o Senhor continue a escrever o livro de Atos com esta igreja, no coração desta igreja e desses irmãos, e que a tua palavra seja bênção no nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida, e que você continue escrevendo o livro de Atos sem impedimento algum. Deus nos abençoe. Aleluia, glórias a Deus. Quantos estão encorajados por essa palavra, irmãos? Aleluia. Que Deus continue abençoando a sua vida, viu, pastor precioso? Que palavra do trono do Senhor que veio sobre os nossos corações. Nós estamos convencidos que nada vai interferir o evangelho do Senhor chegar e alcançar toda essa cidade. Estamos encorajados e convictos disso, amém, igreja? Fazemos parte não apenas de 92 anos dessa história, dessa linda igreja nessa cidade, mas fazemos parte do Evangelho de Cristo. Maravilha isso, né, irmãos? Isso é graça ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós na cruz. E nessa noite, nós podemos também renovar nossa aliança com o Senhor e celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar o conselho da igreja, por gentileza, para vir aqui à frente e aproveitar essa oportunidade, alegria e honra do pastor estar aqui conosco, pastor Sérgio, de estar ministrando a nós a ceia do Senhor. Que momento rico poder ministrarmos juntos a ceia do Senhor Jesus. Esse é um momento de festa para a igreja, porque quando participamos da ceia, nós estamos anunciando Jesus. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Quando nós nos reunimos para celebrarmos a ceia do Senhor Jesus, nós temos que nos lembrar da ação do próprio Cristo. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, partiu e, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo, que é partido, que é dado por vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Depois de haver ceado, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, e fazei isto em memória de mim. E o apóstolo Paulo continua aos Coríntios dizendo: todas as vezes que vocês comerem do pão, beberem do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. O anúncio da morte é um grande paradoxo do cristianismo. Ninguém gosta da morte. Quando o telefone toca de madrugada, o celular toca de madrugada, o seu coração já dispara, já gela, porque alguma coisa ruim deve ter acontecido. O anúncio da morte, mesmo quando ela é esperada, é ruim. Ninguém gosta do anúncio da morte. Mas agora a palavra de Deus diz que nós devemos anunciar a morte. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus venceu a morte. Quando eu anuncio a morte de Jesus, eu anuncio o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, e este Cristo está presente aqui. Aleluia. Nós cremos na presença real de Cristo na ceia. Ele não está no pão, Ele não está no cálice, mas Ele está no seu coração. E o Espírito de Deus está passeando no nosso meio. Aleluia. E a ceia do Senhor é essa certeza dessa graça maravilhosa. Mas o apóstolo Paulo continua: quando nós nos reunimos para participar da ceia, não podemos fazer isso de forma relaxada, não podemos fazer isso de qualquer jeito, porque algumas pessoas se reuniam para a ceia, e uns queriam comer na frente do outro, outro queria comer parecendo que era um jantar. E Paulo disse: não, cada um examine-se a si mesmo, olhe para dentro de si, e veja se você tem alguma coisa que talvez não esteja muito certa,
se conserte e depois coma do pão e beba do cálice. Algumas pessoas sempre nos procuram, não é, pastor? Pastor, hoje eu não vou participar da ceia, não, eu estou em pecado. Está pecando 2 vezes. Porque o crente precisa participar da ceia. Porque é a ceia que nos nutre. A ceia é sacramento, é um mistério sacramental de Deus trabalhando no nosso espírito. Portanto, se você de repente tem alguma coisa com você que diz que você não pode tomar ceia, se conserte agora. E depois, diz Paulo, coma do pão e beba do cálice. Então eu queria que você nesse momento olhasse para dentro de você e veja se tem alguma coisinha aí que você precisa pedir perdão, ou para Deus, ou para alguém. Mas não fique sem participar da ceia do Senhor. Faça a sua oração de exame agora, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e pedimos que tenha misericórdia de nós. Oramos como o salmista orou: sonda-me, Senhor, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Perdoa os nossos pecados e falhas, e que possamos participar da mesa do Senhor com alegria. Amém. Amém. A mesa do Senhor, ela não é da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela não é da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. A mesa é do Senhor, e o Senhor convida todos a participarem da mesa. Mesmo que você seja de uma outra igreja, se você está em comunhão com Deus, se você é batizado, se você está em paz com Deus, você é convidado para participar da mesa do Senhor. A IPI do Brasil também franqueia às crianças que já são batizadas o participar da mesa do Senhor. Portanto, os pais, mães, os responsáveis devem juntos ministrar a ceia para os seus filhos, porque você está abençoando os seus filhos. Eles ainda não creem, não entendem, mas você crê e entende por eles, como responsável, como sacerdote do lar, para abençoá-los em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar consagrando o pão e o cálice, e os presbíteros vão estar, os irmãos vêm ou eles vão? Eles vão ficar posicionados aqui, os irmãos virão então para participar do pão e do cálice. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós consagramos a Ti agora o pão e o cálice. Neste momento o pão deixa o seu estado natural para servir de bênção para nós e alimento para a nossa alma. O cálice com o suco da uva deixa o seu estado natural para se tornar também bênção para nós, porque nós cremos na presença real do Senhor Jesus conosco, nos nossos corações, na nossa vida, e que este momento sacramental de ceia, o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, no nome de Jesus. Venham todos participar da mesa do Cordeiro. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando?
Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa do meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa do meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa do meu lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa do meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa do meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa do meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa do meu lugar. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
Levante suas mãos diante do Senhor e comece a louvar e agradecer ao Senhor. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra chegou à nossa casa, chegou em nosso coração, despertou uma sede e fome, despertou vida, despertou em nós o temor do Senhor, despertou em nós a alegria de pertencer a Ti, pertencer ao Teu povo. Tua palavra nos convenceu e nos converteu à verdade, e desejamos, Senhor, anunciar e viver intensamente num só propósito de glorificar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pois nós cremos, Senhor, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Te louvamos, Senhor, pelo Teu favor, te agradecemos, Senhor, pois reconhecemos que a Tua graça tem nos sustentado e temos a certeza que continuará nos sustentando, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Quero convidar aqui, por gentileza, o conselho da igreja. Venham aqui comigo, meus irmãos, por favor. Enquanto os irmãos vão chegando aqui, só quero antes passar, pode subir aqui, meus preciosos, passar aqui uma orientação aos irmãos, queridos. Nós seguiremos amanhã, com a permissão do Senhor, a celebração do aniversário da igreja. Amanhã o pastor Giovanni estará aqui pregando. O pastor Giovanni da primeira IPI em Ourinhos. E amanhã nós teremos o Espaço Kids para servir e ministrar também o coração das nossas crianças, tá bom? Irmãos, nós vamos louvar o Senhor. Um hino oficial da igreja, o Pendão Real. Pastor Sérgio, por gentileza, vem aqui também conosco. E após a ministração da bênção, que nós vamos aproveitar também o pastor Sérgio aqui, nós iremos nos dirigir, queridos, lá na quadra, tá certo? Porque você sabe, onde tem o aniversário, há também o quê? Ô, irmão, você fala que tem visitante, tem convidados, né? Então, tem bolo, que por sinal é o melhor da terra, hein, queridos? É o melhor da terra. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que fizeram acontecer de uma forma tão bonita, tudo que você tem testemunhado aqui, cada detalhe, nossa gratidão, citarmos nomes para não sermos equivocados, a fim de não esquecer de ninguém. Mas nós queremos louvar a Deus por cada vida. Por cada vida que tem sido doado, servindo da forma tão bonita. Nossa gratidão por cada um de vocês, queridos. E quando sairmos, meus irmãos, aguardem, por favor, lá no estacionamento, né, lá na quadra, que nós iremos lá ter um momento breve, para assim servirmos o bolo e termos ali um tempo de comunhão. Amém, queridos? Vamos juntos louvar o Senhor, declarar o pendão real. Pendão real vos entregou ao rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto o seu pendão, firme sempre até morrer. Formados já os densos batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer.
receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galadão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus. Vamos receber a bênção. Eu quero antes agradecer ao reverendo Rodrigo pelo convite, ao conselho da igreja, e peço que os irmãos orem por nós, no nosso desafio à frente da IPI do Brasil, para que Deus possa nos dar graça de termos uma igreja comprometida com a palavra, comprometida com o evangelho, e que desafie o reino das trevas. Que o Senhor nos faça uma igreja assim, uma igreja vitoriosa e abençoada. Queridos irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor e as misericórdias eternas do nosso Deus, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, com a sua casa, com a sua família, com esta igreja, agora e pelos séculos sem fim. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós.